Olá! O Supremo Tribunal Federal decidiu: a prisão do réu pode acontecer logo após a condenação em segunda instância. Faz com que se veja a efetividade da jurisdição criminal e também o caráter pedagógico, para que as pessoas evitem, passem a não jogar com a sorte de não terem uma punição. É um avanço no processo penal brasileiro. Com a decisão, os recursos para atrasar a aplicação da pena perdem força. Tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios. Para a JUF, a determinação do STF vai na mesma direção do projeto de lei 402 de 2015, em tramitação no Senado Federal. A JUF, então, tem nessa decisão uma mudança de rumos do Supremo para que a gente possa, sobremaneira, dar melhor resposta à prestação jurisdicional criminal. O impacto da decisão no Judiciário e na sociedade você confere agora no Justiça para Todos, que está só começando. As notícias que foram destaque na Semana da Justiça Federal. Confira o resumo. Foi realizada na sede da Associação dos Juízes Federais do Brasil a primeira reunião para discutir a implantação da Ação 4 da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Coordenada pela JUF, a Ação 4 representa mais proteção e incentivo a quem colaborar com autoridades na identificação de fraudes e atos ilícitos. Muitas pessoas têm a percepção, o contato com diversos fatos que são criminosos, mas muitas vezes ficam com receio de levar isso às autoridades públicas por medo de represálias inclusive a nível de perda de emprego ou de como será visto na sociedade. Mas essas pessoas que denunciem e apontem para a prática de atividades consideradas lesivas, ou seja, infrações penais, possam efetivamente ter um respaldo. A JUF tem a missão de elaborar um anteprojeto de lei para o Brasil, a partir da avaliação das melhores práticas internacionais. Alguns juízes estiveram já conhecendo essa sistemática nos Estados Unidos e estão estudando e estão coordenando ações para que possa ser debatido mais amplamente agora esse tema na ENCLA e para que efetivamente nós possamos trazer esse debate ao Legislativo e a aprovação de uma lei que instrumentalize esta forma de participação na sociedade e que diminua-se as atividades ilícitas no país. Em mais de uma década de trabalho, já é possível medir os avanços no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil. As instituições do judiciário estão mais fortes e mais especializadas. Um exemplo claro são as varas especializadas no combate à lavagem de dinheiro. A JUF participou da primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar Mista pelo Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira. Composta por integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados, ela trabalha para aperfeiçoar a legislação e propor medidas para a melhoria da prestação jurisdicional. Sobre as propostas legislativas, o presidente da JUF, Antônio César Bochenek, destacou projetos defendidos, como a ação civil de extinção de domínio e a criação de um órgão central de administração e destinação de bens apreendidos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 17 que o réu pode começar a cumprir a pena logo após a condenação pela segunda instância. E isso passa a valer mesmo com a possibilidade de recurso aos tribunais superiores. Uma votação polêmica que dividiu os ministros da Suprema Corte. Ao negar o habeas corpus 126292 por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entende que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Para o relator do caso, ministro Teori Zavascki, a medida encerra a análise de fatos e provas que comprovam a culpa do condenado. O ministro critica a excessiva quantidade de recursos interpostos para protelar o cumprimento da pena.
Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotado definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários e extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios, visando não honrar a configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Esse fenômeno, infelizmente frequente no STF, como sabemos, se reproduz também no STJ. Nós sabemos que tem sido, infelizmente, em muitos casos, a realidade. A grande incongruência que temos é que, ao mesmo tempo que não se permite a execução provisória, está correndo o prazo prescricional. Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo prescricional, antes do início do cumprimento da pena, é a publicação da sentença do acordo recorríveis. O acusado não estará desamparado da tutela jurisdicional em casos de flagrante violação de seus direitos. O habeas corpus foi impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar. O caso envolve um ajudante-geral condenado em primeiro grau a pena de 5 anos e 4 meses de prisão pelo crime de roubo qualificado. A defesa, então, recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de prisão. O Supremo Tribunal Federal, ao revelar fidelidade ao postulado constitucional do estado de inocência, não inviabiliza, com essa percepção e compreensão da matéria, não inviabiliza a possibilidade de decretação de prisão cautelar, como a prisão temporária, como a prisão preventiva, como a prisão decorrente de condenação penal recorrível, pois expressamente reconhece, uma vez presentes razões concretas que justifiquem a possibilidade de utilização por magistrados e tribunais das diversas modalidades de tutela cautelar penal, com o objetivo de preservar e de proteger os interesses da coletividade em geral e dos cidadãos em particular. Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a privação cautelar da liberdade individual é legítima e a ela não é oponível à presunção constitucional de inocência, pois a própria Constituição prevê essa possibilidade. O relator do processo foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski ficaram vencidos. É possível entrever uma imutabilidade com relação à matéria de mérito da acusação das provas e prosseguir-se o recurso por outro ângulo da análise constitucional. E isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou recentemente que admite-se a coisa julgada em capítulos. Admite-se a coisa julgada em capítulos. As ações decisórias devem ser interpostas a partir do momento que parte das decisões transitam em julgado. Então, essa parte relativa ao mérito da acusação e às provas, essa parte se torna indiscutível e imutável, de sorte que nada impede, ainda aqueles que interpretam que a presunção de inocência vai até o trânsito julgado, que se entreveja o trânsito julgado exatamente nesse momento. A prescrição, nesse caso, ela também fica disfuncional, como destacou o eminente procurador da República, se o réu não é preso após a apelação, porque depois da sentença, o acordo condenatório, anotei aqui, o próximo marco interruptivo da prescrição é o início do cumprimento da pena. Assim, após a sentença não iniciado o cumprimento da pena, pode a defesa recorrer ad infinito, correndo a prescrição. E veja que não há nenhuma inércia do Ministério Público. Isso é uma situação, isso é teratológico. O presidente da Corte criticou a entrada de mais pessoas no sistema penitenciário brasileiro, que ele classifica como falido. Nós vamos facilitar a entrada de pessoas neste verdadeiro inferno de Dante, que é o nosso sistema prisional, ou seja, abrandando esse princípio maior da nossa Carta Magna, uma verdadeira cláusula pétrea,
Então, isto, com todo respeito, o data vênia me causa a maior estranheza. Vejam, vossas excelências, com todo respeito, a incongruência. Digo isso com a maior humildade, insisto, com reverência aos votos vencedores, que agora já se consolidaram, uma certa disparidade, uma certa incongruência ante o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor dentro de poucos dias, no dia 16 de março vindouro. Quer dizer, nós, em se tratando da liberdade, nós estamos decidindo que a pessoa tem que ser provisoriamente presa, passa presa durante anos e anos e anos a fio e, eventualmente, depois, mantidas essas estatísticas, com a possibilidade que se aproxima de 1/4 de absolvição, não terá nenhuma possibilidade de ver restituído esse tempo em que se encontrou sob a custódia do Estado em condições absolutamente miseráveis, se me permite um tema. E veja a seguir a repercussão do julgamento do Supremo entre os magistrados. Nós vamos ter uma prestação jurisdicional criminal mais efetiva. Eu volto em instantes. Até já. A decisão do Supremo Tribunal Federal atinge em cheio os chamados recursos protelatórios, aqueles impetrados somente para atrasar a aplicação da pena. Por causa deles, muitos processos se arrastam por anos na justiça brasileira. Agora isso mudou, e mudou também o valor que passa a ter a decisão dos magistrados de primeiro e segundo graus, uma medida e tanto para reduzir a impunidade. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao permitir a prisão do réu após a condenação em segundo grau, valoriza a decisão dos magistrados de primeiro e segundo graus, mas é, antes de tudo, de extrema importância para a sociedade brasileira. A AJUF sempre defendeu a efetividade da jurisdição criminal, bem como a diminuição do número de recursos e toda e qualquer medida que pudesse gerar impunidade. A AJUF, então, tem nessa decisão uma mudança de rumos do Supremo para que a gente possa, sobremaneira, dar melhor resposta à prestação jurisdicional criminal e que a sociedade, o ofendido, né, e todos os indivíduos que compõem esse núcleo e estão envolvidos com qualquer fato criminal tenham a sensação de que a justiça foi realizada no caso concreto. Na análise dos magistrados, ela representa um avanço no processo penal brasileiro, uma vez que recursos, por vezes protelatórios, não vão ter mais espaço para gerar a impunidade criminal. Na verdade, a decisão do Supremo ela tem um impacto por si só de fazer com que já uma parte do problema da impunidade tenha resolução, porque faz com que as condenações em segunda instância, as condenações penais, tenham eficácia imediata, ou seja, as pessoas que acabam sendo condenadas a uma pena de prisão já devem, na sequência, irem para a prisão, independentemente se elas tiverem ingressado com recursos. Esses recursos que normalmente são meios protelatórios de se evitar a prisão e de se conseguir, através de medidas indiretas, obter a prescrição e, com isso, a impunidade. Nós temos uma regra chamada regra de prescrição, que se não julgar em um determinado tempo, o processo fica como se não tivesse existido. Então, nesse sentido, a decisão visa, sobremaneira, acabar com a impunidade. São vários os exemplos de pessoas que
mesmo após a condenação em segunda instância, com apreciação de todas as provas, ficam em liberdade e então se utilizam desses recursos protelatórios para não ter a punição e a responsabilização por uma infração criminal. Nesse caso, nós vamos ter uma prestação jurisdicional criminal mais efetiva. O site da AJUF divulgou notas de apoio à decisão do STF. Em uma delas, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo julgamento da Lava Jato na primeira instância, destaca que o Supremo tomou uma decisão essencial para o resgate da efetividade do processo penal brasileiro. No processo penal, assim como no civil, há partes, o acusado e a vítima de um crime. Ambos têm direito a uma resposta em um prazo razoável. O inocente para ser absolvido, o culpado para ser condenado. Para ele, não há violação da presunção de inocência, já que a prisão opera somente após um julgamento condenatório, no qual todas as provas foram avaliadas e ainda por um tribunal de apelação. A decisão do Supremo só merece elogios e reinsere o Brasil nos parâmetros sobre a matéria utilizados internacionalmente. Para o juiz federal Marcelo Michelotti, todo mundo sai ganhando com a medida. Ele avalia que o risco de uma prisão indevida é pequeno, mas os ganhos são muito maiores. O risco ele é pequeno. Ele não deve ser levado como objeto de maior preocupação, porque em situações efetivamente que possam haver equívocos, isso pode ser resolvido através de medidas como habeas corpus aos tribunais superiores. E, consequentemente, as condenações, que já são muito criteriosas, terão essa análise ainda mais presente. Então, praticamente não há risco para que situações de eventuais prisões sejam tidas como indevidas. O risco ele é muito pequeno e o ganho para a sociedade ele é enorme. Faz com que se veja a efetividade da jurisdição criminal e também o caráter pedagógico, para que as pessoas evitem, passem a não jogar com a sorte de não terem uma punição. E veja em instantes, habeas corpus 126292 e o projeto de lei 402 de 2015. O que eles têm em comum? Após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. A gente explica daqui a pouco. Até já. A decisão do Supremo Tribunal Federal é inédita, mas a reivindicação é antiga e já tramita no Congresso Nacional desde o ano passado em forma de projeto de lei. A iniciativa partiu da Associação dos Juízes Federais do Brasil e tem o apoio de magistrados, como Sérgio Moro, responsável pelo julgamento da Operação Lava Jato. O projeto de lei do Senado 402 surgiu a partir de uma sugestão da AJUF. A ideia da proposta é ampliar a possibilidade de prisão de pessoas condenadas por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Se o projeto virar lei, será aberta, por exemplo, a possibilidade de prisão, mesmo que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade. A única forma da prisão não acontecer é se ficar comprovado que não há risco de fuga ou a prática de novas infrações. Para a AJUF, a aprovação do PLS representa um marco no combate à impunidade.
Um dos grandes problemas da justiça criminal é a sensação de impunidade, né? Um crime cometido hoje, a prisão vai ser cumprida daqui a anos, quando o processo efetivamente terminar. Então isso valoriza as decisões da justiça ordinária, da primeira e da segunda instância, traz a punição no momento mais próximo do cometimento de crime. Isso acaba aumentando a sensação de que a punição está sendo efetiva. Para a decretação da prisão preventiva, o projeto estabelece ainda que o juiz deverá levar em conta a culpa e os antecedentes do condenado, as consequências e a gravidade do delito e se houve ou não reparação do dano. A proposta também abre a possibilidade de aplicação de multas para o uso de recurso com a intenção de atrasar a decisão final. Para a JUF, não faz sentido permitir que condenados em crimes graves aguardem tantos recursos em liberdade. A sociedade entende que não está havendo justiça, não está se aplicando justiça. E veja que a quantidade de recursos, principalmente os recursos para os tribunais superiores, para o STJ, para o Supremo, que terminam sendo intermináveis. Então a população, evidentemente, que se sente desprestigiada. A mudança na interpretação da lei pela Suprema Corte reforça a adequação e a pertinência da proposta da JUF. Para a JUF, a determinação do STF vai na mesma direção do projeto de lei 402 de 2015, em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. A proposta apresentada pela entidade foi traçada na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Em setembro do ano passado, o presidente da JUF, Antônio César Bochanek, e o juiz federal Sérgio Moro participaram de uma audiência pública no Senado para debater a matéria. Veja agora os melhores momentos desse debate. A nossa proposta retorna à proposição de que, após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. Estatisticamente, são poucos os casos de revisão no mérito das condenações criminais proferidas em segundo grau. O grande problema é o tempo, e o grande problema no processo penal do tempo é que também muitos desses casos acabam em prescrição. Porque se a justiça não julga o caso até determinado tempo, acaba havendo a prescrição, e às vezes uma pessoa que é culpada, condenada, acaba não sofrendo nenhuma punição por conta apenas da inércia no decurso do tempo. Nós temos argumentado que é importante que o sistema de justiça criminal funcione de uma maneira eficiente. E ele é eficiente quando ele absolve o inocente e quando ele condena o culpado. E nesse caso da condenação de culpado, quando se segue uma consequência. No nosso sistema de justiça criminal não é isso exatamente que acontece, principalmente para esses crimes complexos. Dois dos países que são considerados berços históricos da própria presunção de inocência, cada um com uma tradição diferente, a regra é que após um julgamento condenatório de primeiro grau, já se impõe a prisão. E a exceção é que se responde em liberdade numa fase recursal. Tá? E o que nós estamos propondo aqui nem é algo tão, vamos dizer assim, radical na nossa tradição, como o que acontece na legislação francesa e norte-americana. Nós estamos propondo a prisão a partir do julgamento de um acórdão condenatório, onde você tem lá vários juízes, vários desembargadores reunidos em colegiado, que vão apreciar o caso com a profundidade e serenidade que se espera dessas cortes de apelação. E ainda, como disse, com a possibilidade de, havendo plausibilidade do recurso, um tribunal superior emitir uma decisão, não. Para esse caso, vamos esperar o trânsito em julgado. O grande problema do nosso sistema é tornar essa necessidade de esperar o trânsito em julgado sempre uma regra. O que leva também a abusos na interposição de recursos. Normalmente isso são patologias dentro do processo criminal. A gente pensa que casos assim acontecem pontualmente,
mas não necessariamente. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.